tem um significado clínico também. E nós temos aí fios que são muito dobráveis, cabelos quebradiços, pontos amarelos, velos. Nós vamos explicar o que é cada uma dessas manifestações. Na primeira figura aqui, ó, que vocês estão vendo, vou aumentar mais ainda, vocês vão ver que tem inúmeros fios em forma de círculo. É um fio que ele não teve força de crescer na posição perpendicular. Ele está crescendo e formando um círculo. Vocês conseguem observar aqui, ó, vários fios em formato de círculo. Olha só. Isso é um sinal de que os fios estão fracos, eles estão com poucas camadas de queratina aí, ou seja, a formação folicular, ela foi insuficiente. Então, você vai anotar quando você encontrar lá, na imagem que você estiver fazendo, usando o equipamento. Quando você visualizar esse tipo de imagem, significa que a gente está vendo fios circulares. E esses fios circulares, eles significam que o fio está com má formação. Não houve deposição suficiente de camadas lá de queratina e outras camadas lá dentro do folículo piloso, tá? O fio se formou de maneira muito fraquinha, muito fragilizada. Então, quando você vê essa imagem, é uma imagem característica de quem tem alopecia areata. Lembrando que você não vai fazer diagnóstico, você pode servir de um norteador, né, para que o paciente procure atendimento médico, mas você vai conseguir aí orientar esse paciente sobre a importância de tratar esse problema, né? Então, aí nós temos a primeira visão, os fios circulares, tá? E eles significam o quê? Você vai puxar uma setinha e vai anotar. Significam que foram fios que tiveram má formação lá no interior do folículo, fios que não receberam uma quantidade suficiente de queratina e outros componentes lá durante a formação folicular, beleza? Outro que a gente vai observar aqui são os pontos amarelos. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos amarelos. Esses pontos amarelos significa que o folículo não está produzindo fios e está produzindo excesso de sebo, né? É como se estivesse acontecendo um processo inflamatório, uma sobrecarga de sebo e esses resíduos aí no interior desse folículo, tá? Então, quando a gente fala em pontos amarelos, a gente tá falando de imagens como essa aqui, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo bem. Melhorou? Olha aqui, ó. Ponto amarelo, ponto amarelo. São folículos que estão aí com entupimento sebáceo e não estão conseguindo também fazer a sua atividade normalmente, tá? Outra observação aqui nessa figura, vou tentar colocar a setinha em cima, a gente vê hastes capilares quebradas, tá? Então, nós vamos olhar aqui, ó, quer ver? Deixa eu localizar hastes quebradas, olha. Essa aqui tá quebrada, olha só. É um fio que foi quebrado já, nasceu e foi quebrado, ou seja, ele estava muito fragilizado e sofreu quebra. Jaque, como que você sabe se é quebra ou se é a ponta do fio? Olha aqui é quebra, ó. Tá bem delimitado, tava grosso, quebrou aqui. Esse aqui não, ó, dá pra você ver perfeitamente que isso é uma ponta de cabelo. Ela não tem uma medida uniforme. A ponta que é quebrada ou cortada, ela tem a medida mais uniforme, tá? E aí a gente observa pontos pretos, tá? Tem um pontinho preto aqui, tem um aqui, tem formação de pontos pretos nessa região. Esses pontos pretos também são um sinal de problema, de agravamento. Quer dizer que o folículo não conseguiu sequer formar um fio de cabelo, tá? Ele depositou os pigmentos ali, mas aquilo não foi suficiente nem para formar um fio de cabelo, certo? Vou deixar um pouquinho na imagem para vocês conseguirem acompanhar, tá? Então, são sinais de que teve deposição de pigmento, mas ele não conseguiu formar o fio de cabelo, certo?
Essa figura aqui, ela indica uma alopecia areata em fase aguda. Quando eu falo fase aguda, eu quero dizer que a pessoa está no ápice ali, no auge de manifestação dos sintomas. E qual que é o sintoma? O sintoma é uma área com perda generalizada de fios ali, né? Naquela área, uma área com perda delimitada de fios ali. Só naquela região houve aquela perda. Então, quando você vê essa imagem, significa que ela está na fase aguda desse problema. Está naquela fase onde os sintomas estão radicalmente manifestados ali, certo? Podemos ir para a segunda figura, tá? Aí eu volto, depois da segunda a gente volta para saber se vocês têm dúvida. Essa segunda imagem aqui, ó, ela é bem característica. Ela tá repleta de pontos amarelos. Isso indica duas coisas, tá? Deixa eu tentar... Peraí. Isso indica duas coisas. Isso indica que não é alopecia cicatricial, porque você consegue ver os ósseos. Ósseo é buraco, tá? Você consegue ver a entrada do folículo. Então, não se trata de uma alopecia cicatricial. Se fosse cicatricial, você não estaria vendo os buraquinhos, tá? Se você viu o buraquinho assim, não é alopecia cicatricial. Ou seja, existe chance de reativação, ok? Nessa imagem aqui, ó, deixei na legenda para vocês, vocês estão vendo uma imagem de alopecia areata totalis, ou seja, naquela área ali caiu todos os fios, não sobrou nada. Olha a diferença dessa alopecia aqui, ó, areata, que não é total, tá? Tem muito folículo vazio aqui, mas ela não é total. Enquanto essa aqui, ó, é uma alopecia areata total. Naquela regiãozinha dela lá delimitada, caíram todos os fios daquela região, tá? O que os pontos amarelos indicam? Indicam que esse folículo não está conseguindo produzir os fios, seja porque ele sofreu um ataque por causa de variação hormonal, ou, né, pelo estresse mesmo, houve uma mediação aqui imunológica de destruir a produção aqui nesses folículos, enfim. Esses folículos estão vazios. Esses ósseos amarelos significam isso e significam que eles estão sofrendo alta deposição da oleosidade que é produzida lá dentro das glândulas sebáceas, né? Que estão aqui dentro, né? Que estão lá dentro do folículo, certo? Vamos para a próxima figura. Ainda em alopecia areata, tá? Alopecia areata, vocês estão lembrando qual que é, gente? Ela é super comum, né? É aquela que dá uma quedazinha localizada em uma região específica lá do couro cabeludo, tá? Olha essa imagem. Nesse paciente, a gente percebe que a haste, né, do cabelo, ela tá... A parte proximal dela, ó, proximal vai ser sempre essa parte próxima ao folículo. Essa parte proximal, ela está afinada, enquanto o restante está com calibre normal. Conseguem perceber? A base do fio aqui, ó, a parte proximal, próxima do folículo, tá? Espera aí que o mouse mudou aqui, deixa eu voltar para a imagem. A parte proximal desses fios aqui, ó, a parte proximal está afinada, olha. Tá vendo? E a parte distal, ou seja, de depois, deixa eu explicar um negócio para vocês. Quando a gente fala, nós temos aqui o folículo, tá? Isso vale para qualquer referência que a gente fizer anatômica, tá? No nosso corpo. Quando a gente fala a parte proximal, vai ser sempre essa parte aqui, ó, tá? E a parte distal vai ser essa aqui, ó. Então, essa parte aqui é a parte proximal do fio, tá? Próxima aqui da região folicular. E essa parte daqui, ó, eu tô falando que é a parte distal, tá mais distante do folículo, entendeu? Essa parte aqui, ó, é a parte, ó, distal. Essa aqui é a parte proximal do fio. A parte proximal.
Então, quando eu tô falando que a parte proximal está com afinamento, é essa área próxima à região do folículo, tá? Enquanto o restante do fio tá com calibre normal. Reflita aí e me fala o que que isso significa. O que que isso significa? Essa parte aqui está afinada, olha, afinada em relação ao resto da haste. Isso significa que esse fio estava crescendo normalmente, produzindo as camadas dele normalmente, e significa que aqui, ó, está se instaurando o problema, está iniciando uma alopecia areata nessa região. Então, o que que a gente começa a observar? Afinamento do fio. O fio tá parando de nascer com o mesmo calibre que ele nascia antes. Lembra que a fase, né, inicial aqui de crescimento vai durar entre 2 até 6, né, 7 anos. Então, quer dizer que esse fio estava nascendo normalmente e ele começou a sofrer essas interferências. Agora, ele tá ficando com essa parte proximal afinada, tá? Esse sinal a gente pode ver tanto na periferia das lesões ou então no restante do couro cabeludo próximo ali, ou em locais onde vão surgir essas primeiras lesões, tá? Quando eu falo na periferia das lesões, imagina aqui. Deixa eu desenhar um couro cabeludo aqui. Aí tá lá, aí nessa região aqui, ó, tem uma área sem cabelo, tá? Geralmente ela levanta o cabelo assim, aí a gente vê. Então, essa imagem que vocês estão vendo ali pode ser tanto nessa área aqui, antes do problema começar a instaurar, ou quando essa parte já estiver sem fio, você pode ver aquela imagem na periferia aqui, ó, em volta dessa lesão, dessa região, tá? Lesão, a gente fala, não é só quando a coisa está saindo sangue, não, tá? É quando a gente tem uma alteração. A lesão aqui de queda, característica da alopecia areata, tá? Então, essa imagem aqui, vocês podem ver na região das lesões aí, a região periférica. Percebe que os vasinhos estão bem aparentes em formato de árvorezinha? Olha os galhozinhos, não estão? Isso também é característico da areata, tá? Na alopecia androgenética, se tiver uma fase mais aguda, a gente vê esse cenário também de vascularização aumentada, sinal de processo inflamatório no couro cabeludo do paciente. Eu vou voltar com vocês aqui para ver se vocês têm dúvida nessas que a gente explicou. Espera aí. E... pronto. Oh, minha alergia tá atacando. Eu não sei se é esse quarto que tá ficando muito fechado. Não sei. Deixa eu liberar os comentários aqui, ó, para vocês falarem. Dúvidas? E aí? Coloca as imagens aí que eu vou conversar agora, trocando ideia com vocês, pra gente ir para as próximas. A gente já analisou 4 imagens aqui. Então, na aula de hoje, a gente começou a avaliar possíveis achados, possíveis verificações que vocês vão fazer quando vocês forem avaliar o couro cabeludo e o fio do paciente utilizando equipamento, tá? Então, a visão que você vai ver é mais ou menos essa. A Vivi disse que ficou com nervoso dessas fotos. Eu amo. Gente, eu amo. Nossa, você fala assim, precisa ver uma cirurgia. Amo, amo. Já que esses fios que estão finos vão cair, eles podem cair ou eles podem quebrar, mas geralmente eles caem, tá? Geralmente caem, mas podem também cair, tá? A questão é que ele vai parar de ter uma raiz fixada ali e aí ele não vai conseguir se manter fixo lá no couro cabeludo. A Graça falou assim, já como diferenciar o ponto preto de um fio emergindo? O ponto preto, deixa eu filmar de novo ali pra você. Ele vai ser uma coisa bem, é um ponto preto mesmo, ele não tem nada saindo de dentro do folículo. Um fio nascendo, você vai ver apontando a extremidade do fio, entendeu? É como se fosse assim, ó, o fio nascendo. Você vai ver que tá saindo algo de dentro do folículo. O ponto preto, você vê ele lá no fundo,
a pelezinha por cima, tipo, não tá saindo de dentro do fio. Você vai ver que foi um depósito de pigmento que teve ali, tá? Eles não estão pedindo pra salvar. Gente, tô salvando, tá? Nós estamos com muito problema para carregar as aulas lá no YouTube. Eu postei lá no vídeo, né? Eu dormi com ela carregando, amanheceu 3% ou 2% não ser carregado. Mas a gente vai conseguir resolver. Se não conseguir, eu gravo de novo, tá? Para quem não conseguiu acompanhar as aulas. Então, vamos voltar aqui, ó, só pra gente ir para as próximas, tá? Esses pontos amarelos da primeira imagem são aquelas cascas no couro cabeludo? Não. Não são cascas. Olha só como que não são cascas. Quer ver? Deixa eu virar aqui pra vocês verem, ó. Não são cascas, não, olha. Dentro do folículo tá amarelo, tá? Quando é casca, quando é descamação, você vê a casquinha, tá? Você vê a casquinha direitinho, tá? Se a pessoa tiver hipertiroidismo, o cabelo tá caindo com cafeína, resolve? Lembra das outras aulas, gente. Independente da causa da queda, significa que o folículo piloso não tá funcionando bem. O cafeína faz o folículo piloso voltar a funcionar muito bem. Então, ajuda em qualquer tipo de queda capilar. Ajuda a restabelecer fisiologicamente o folículo. Se tiver com hipotiroidismo, ela tem que tratar o problema dela para o resultado ser total. Mas o cafeína vai estar lá ajudando, tá? Na volta ao normal desse folículo aí. Ó, então, primeira imagem a gente mostrou uma imagem típica de alopecia areata, tá? Você viu que o fio fica fraquinho, ele cresce em forma circular. Olha que interessante. Um fio normal, ele cresce nessa direção, ele vai crescendo perpendicular ao couro cabeludo aqui até que ele faz a sua queda, né? Seu repouso nessa posição. Aquele fio fraquinho ali, ele nasce e começa a enrolar. Ele não tem camada suficiente para dar firmeza para ele crescer nessa posição, tá? E a gente viu também os pontos amarelos que indicam que está acontecendo uma obstrução do folículo ali pelo sebo, porque não tem produção de fio naquele lugar, tá? Então, esse ponto amarelo não é descamação. Vou mostrar imagens depois de descamação. Na descamação você vê a casquinha mesmo, tá? Nesse caso aqui não é uma descamação. E os pontos pretos que eu tava explicando aqui, já esqueci quem me perguntou. Os pontos pretos são isso aqui, ó. Você vê um pontinho preto mesmo, não tá saindo nada de fio. Isso aqui é um fio nascendo, olha. Peraí, deixa eu focar. Ó, isso aqui é um fio nascendo. Tá vendo que tem ponta? Isso aqui é um ponto preto. Ponto preto é um folículo que não conseguiu produzir fio, só acumulou um pigmento ali. Ele não tá conseguindo ter a sua produção normal. Entendeu? Pode continuar, então? Copo de hoje do Pedro. A Tati falou, seria tipo como não tem o fio para sair, começa a emergir sebo da glândula, isso? Há um acúmulo desse sebo ali, amarelado, tá? Então é isso. Vamos para a próxima. Podemos? Deixa eu colocar aqui já. Deixa eu ver se já passou mais alguma coisa aqui que eu precisava reforçar. Na outra é só ponta. Vocês entenderam a diferença de alopecia areata normal aí para alopecia areata total? Total naquela lesão, tá? Caiu todos os fios naquela região. Não é que caiu na cabeça toda, não, tá? Alopecia areata é em uma área específica. Ela pode ser parcial, ou seja, pegou nessa região aqui e caiu alguns, mas não caiu todos ainda. Ou ela pode ser alopecia areata total, ou seja, nessa região caiu tudo. Não passa vergonha conversando depois sobre isso. Entenda, alopecia areata, você já tá falando que é em uma área, tá? E aí ela vai ser parcial ou total, tá? Porque senão você fica com uma fala conflitante, falando assim, alopecia areata achando que é total. Se é areata, é em uma área, tá? Então, grave isso aí pra você falar bonito, beleza? Vamos pro próximo aqui.
Esse aqui já mostrei tudo. Vocês conseguiram enxergar a circulação aqui em forma de árvore? Olha. Arboriforme, que a gente fala, forma de árvore. Gente, na biologia, vocês vão ver que a gente existe muito nome comparativo com formas que a gente conhece, tá? Então, é normal a gente falar assim, formato arboriforme, tá bom? Vamos para a próxima figura aqui, tá? Essa aqui é uma figura de alopecia androgenética. A Cris tá querendo me perguntar alguma coisa. Essa próxima figura aqui é de alopecia androgenética. Não chegou pergunta? Vou bloquear, daqui a pouco eu volto com pergunta, tá? Bloquear os comentários aqui. Deixa eu mostrar a imagem. Olha só. Aqui nós temos uma imagem típica de alopecia androgenética. O que você observa nessa imagem aqui? Eu vou aproximando. Eu tenho fios de calibre normal aqui. E eu tenho fios já extremamente finos. Olha o calibre desse fiozinho aqui, olha isso. Isso a gente chama de velo. Um fio muito fino, a gente não chama de fio, a gente chama de velo. Tá? Então, velo são fios muito fininhos. Então, aqui está se instaurando um processo de alopecia androgenética, tá? A gente nota aí que há mais de 20% de variação de tipos de haste, tá? Então, a gente tem vários tipos de haste aqui, ó. A gente tem uma haste robusta, haste que eu tô falando o fio, né? Robusto. Eu tenho muito fininho, eu tenho de calibre médio, eu tenho inúmeros tipos de haste aqui. Olha essa, já mais fina do que essa aqui que tá normal. Então, isso aqui é indicativo de que está acontecendo a instauração dessa alopecia androgenética, tá? Que é a calvície masculina e feminina, tá? Então, a gente olha aqui, ó, que a gente também observa vasinhos arboriformes, ó. Deixa eu tentar aproximar para vocês verem. Peraí. Olha aqui. Ó. Aproximar mais. Vasinhos arboriformes em formato de galinho de árvore, tá? Então, quando eu falo em vasinho arboriforme, eu tô falando que eles estão aparecendo assim, ó. Tá? Isso aqui são vasos arboriformes, formato de árvore. Só faltou as folhinhas aqui, né? Pra virar uma árvore. Entendeu? Então, isso são vasos arboriformes. Quando eu falo em vaso arboriforme, o que isso quer dizer? Quer dizer que isso é sinal de um processo inflamatório, porque esses vasinhos estão ficando em evidência, tá? Vocês estão conseguindo ver eles aí em evidência peludo. Esse processo de alopecia androgenética também provoca um processo inflamatório na região do folículo e no couro cabeludo. Por quê? Porque essa região está sendo atacada. Você lembra? A DHT está atacando aqui. Então, é comum a gente ver esse processo inflamatório aí no couro cabeludo do paciente, tá? Não é externo, gente. O processo inflamatório não é do lado de fora, é do lado de dentro, tá vendo? Você tá vendo um indício aqui, porque esses vasinhos estão mais dilatados do que o normal, tá? Alguma dúvida? Eu vou tirar aqui, ó. Vamos lá. Perguntas. Aqui nós estamos vendo uma foto de alopecia androgenética, tá? A gente está observando que tem uma variação de tipo de haste aqui. Haste é o fio, não é? Então, olha aqui, tem haste com calibre mais grosso, olha, normal. Tem as fininhas aqui, ó, que já não é nem um fio, mas a gente já chama de velo. Não tá tendo força nenhuma. Esse folículo aqui já tá em grau mais avançado de atrofia, não é cicatrização, não. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Naquela cabeça ali, a gente tá vendo isso aqui nessa área, ó.
tá vendo fio com calibre bom, tá? Que é nesse folículo aqui, ó. Esse fio aqui, ó, tá no folículo mais profundo. É um folículo que ainda dá conta de produzir um fio com calibre legal. Esse outro fio aqui, ó, mais fino, já tá no folículo mais raso. Olha aqui. Esse fio aqui, por exemplo, ó, já tá no folículo mais raso, tá? Abafei o áudio, desculpa. É porque eu segurei no lugar errado. Vou voltar de novo. Ai, gente, coloquei a mão no lugar errado aqui. Vão de novo, então, ó. Eu tô falando com vocês que esse... Melhorou? Melhorou? Me falem aí. Melhorou o áudio, gente? Tá sem som? Gente, melhorou? Melhorou, beleza. Então, vamos lá. Vou voltar, tá? Eu tava mostrando o calibre dos fios, não é? Os tipos de haste que a gente tá vendo aqui, certo? Aqui a gente vê uma haste, ó, grossa, com calibre bom. Isso significa que ela está em um folículo mais profundo. É um folículo que ainda está dando conta de produzir um fio com um calibre legal. Esse segundo fio aqui, ó, mais fino, ele já está num folículo em grau de superficialização, ou seja, um folículo miniaturizado. Lembra? Nós estamos falando de alopecia androgenética. A gente sabe que na alopecia androgenética, o fio, ele tinha um folículo lá legal, a DHT vai atacando, esse fio vai ficando, esse folículo vai ficando miniaturizado. Ou seja, ele vai ficando raso, ele vai atrofiando, tá? Ele não fechou ainda, mas ele tá rasinho. Então, aquele fio com calibre mais grosso tá no folículo profundo. O fio ali, ó, de espessura já média, ó, tá no folículo mais raso. Aquele fio bem fininho, né? Vou pegar um exemplo, esse aqui, ó, já está no folículo mais raso ainda. E aquele velozinho, que é um risquinho de nada, que é esse aqui, ó, ele já está num folículo bem miniaturizado, um folículo raso demais. Olha o calibre que era, a profundidade que era essa cova aqui, esse folículo. A alopecia androgenética, nesse corte ali que a gente tá vendo, naquela área de cabelo que a gente tá vendo, que a maquininha pegou, que é uma areazinha pequena, a gente já vê essa variação. Você vê que tem folículos que sofreram menos ainda com o problema e tem folículos onde o problema já está mais avançado. O que que isso significa? Que esses folículos aqui, ó, esses folículos que estão em grau de atrofia menor vão ser reativados primeiro. Esse aqui, ó, vai voltar até o fio mais grosso primeiro. Esse vai demorar um pouquinho mais de dias. Esse vai demorar um pouco mais. Esse outro pode demorar até meses, né? Então, é por isso que até no mesmo paciente acontece um retorno dos fios diferente, de acordo com cada região, com cada folículo, né? Porque você viu aqui, ó, que num local pequeno que eu vi com o equipamento aqui, ó, um corte pequeno que a gente chama, a gente tem fios aí que o folículo ainda tá bom, tem fios que o folículo tá mais ou menos, tem fio que o folículo tá terrível, tá quase desaparecendo. Vou usar o cafeínas, esses fios aqui de calibre mais grosso vão ser os primeiros a responder melhor, esses aqui vão ser os segundos a responderem, até que começa a fazer efeito nesses folículos que já estavam quase desaparecendo. Olha o calibre de fios que eles estavam produzindo, né? E em regiões onde não existe mais o folículo que já cicatrizou, a gente pode não ter o retorno. Lembrando que não dá pra gente saber se não fizer uma biópsia. Por quê? Porque a gente pode estar vendo aqui sem fio e o folículo tá só atrofiado, ele não ter fechado ainda completamente. Entendido? Alguma pergunta? Vamos para a próxima imagem, então.
Vocês entenderam a questão do processo inflamatório na alopecia androgenética? É um processo inflamatório mais discreto. Compara com a foto que você viu lá na areata. A areata é mais fulminante, mas é mais fácil de ser controlada, você lembra? Então, o Cris, sua pergunta não chegou. Se você puder digitar aqui de novo. A areata, ela é mais fulminante. O processo inflamatório dela fica muito mais vermelho, né? Aquela região lá, arboriforme ali. Na androgenética, o processo inflamatório é mais discreto. As árvorezinhas que você tá vendo são menos vermelhas, tá? E aí isso indica menor, né, processo inflamatório ali, que é uma doença mais crônica, ela vai agindo ao longo do tempo, tá? A Cris perguntou: e sobre o folículo que não terá mais cabelo? É o folículo cicatrizado. É quando ele fecha, você nem vai ver ele mais. É uma área cicatrizada, tá? Eu vou mostrar pra vocês depois. Jaque, sobre o exame tem um que chama tricoscopia. É isso que nós vamos fazer. Tricoscopia é avaliar o couro cabeludo com um microscópio específico, um tricoscópio, porque é microscópio de olhar couro cabeludo, tá bom? Como saber se houve cicatrização? Só fazendo a biópsia. Porque com o tricoscópio, você vai olhar e vai falar assim, com o aparelho, né? Você vai olhar e vai falar assim, não tô vendo fio nesse folículo. Não tô vendo marca do folículo, mas pode ser que ele estava só atrofiado, que ele não tinha cicatrizado totalmente ainda. Então, o paciente vai usar e aí, se reativou o fio ali, é porque não estava cicatrizado, entendeu? Ah, tá, entendi. Fora esse, o da biópsia. Isso. Então, alguém tinha me perguntado, e se uma biópsia der inconclusiva? A biópsia dá inconclusiva quando o examinador ali não consegue chegar a um diagnóstico fechado do que ele viu. Tá inconclusivo. Às vezes o corte histológico não foi bem feito, às vezes teve algum comprometimento da amostra, tá? E aí o ideal é repetir. Prestem atenção. Na hora, vou mostrar o aparelho ainda, tá, gente? No final do curso, na última aula. A gente na área clínica, gente, nem sempre as respostas elas são conclusivas assim. Está cicatrizado ou não? Só dá para saber com biópsia. E a biópsia só vai falar daquela área ali. Não vai falar do resto dos folículos, entendeu? Ela vai falar assim, os folículos que eu retirei esse pedaço aqui para analisar estão cicatrizados aqui. Mas pode ser que estava aqui e no resto não estava. Então, quando a gente fala em folículo cicatrizado ou não, só tentando mesmo para saber, tá? A não ser que já esteja com a área lisaça e tal, e aí use um tratamento, não responda nada nessa região lisinha, responda cerca de 25% a 30% próximo a essa região. Aí eu falo assim, ó, esses que não ativaram é porque estavam cicatrizados. Vocês estão entendendo isso? O folículo cicatrizado é o seguinte, nós não temos 100 mil folículos. Se eu retirar um fragmento aqui para a amostra, se falar que está cicatrizado, está aqueles que eu vi na amostra. Não significa que o resto está, não. Então, é só na tentativa o paciente utilizar o tratamento, né, utilizar o tratamento e verificar se deu efeito. Se deu efeito é porque o folículo estava aberto naquela região. Mas ele pode ter uma replicação toda em volta e em um folículo ou outro ali que estava fechado não fazer. A Val falou assim, então a biópsia nem sempre é a melhor opção? Não disse isso, tá? Tô falando que para detecção de folículo cicatricial, a biópsia só vai me dizer que existia naquela amostra ali folículo cicatrizado, tá? Mas para detecção de outros problemas, é uma excelente opção. É a gente pegar e estudar a célula ali, a estrutura celular do paciente para ter uma noção do que está acontecendo, tá? Então, quando a gente faz biópsia, é porque a gente retirou um fragmento, levou para o microscópio e vai ver alterações celulares ali. Cortes que a gente chama de cortes histológicos.
Estou dizendo que para detectar se está cicatrizado ou não, só vai me dizer assim, na presente amostra existiam folículos cicatrizados. Mas não quer dizer que o resto estava aquele ali. Você entende que se tem 100 mil fios, eu tirei nessa região aqui, daqui tinha, mas não sei se no resto tem. E você não pode arrancar o couro cabeludo todo para você fazer a biópsia para ver se está cicatrizado ou não, entendeu? Isso te dá uma amostra. Ela vai falar assim, ó, se existe ali, pode ser que exista em outras regiões essa cicatrização, entendeu? Fiz uma biópsia, deu inconclusiva. E depois de uma intradermoterapia e com o uso do cafeína, está voltando a crescer. Então, ótimo, né? Na biópsia ela não conseguiu detectar o problema ali, mas você usou o tratamento, funcionou. Ou seja, aqueles folículos ali não estavam cicatrizados, tá? Gente, para ter folículo cicatrizado, é uma coisa mais difícil, mais rara, tá? É em alopecias cicatriciais, você lembra? Aquela que começa caindo aqui, ó. Cai tudo aqui, vai caindo nessa direção. Ou alopecia androgenética já daquele homem que tá com a careca lisa. Então, tem ali cerca de 25 a 30% de folículos naquela região que não morreram ainda, que não atrofiaram ainda, tá? Vamos para a próxima? Olhando as fotos das alopecias, dá até um nervoso, não dá? Vou virar aqui, tá? Pra vocês verem a próxima. Olha só. Esse aqui já é um paciente que tem psoríase, tá? Vocês sabem que psoríase é um processo também inflamatório, crônico, né? Que a pessoa tem aí psoríase e aí ela tem essas manifestações de tempos em tempos. A gente percebeu aqui, ó, áreas com descamação, tá vendo? A descamação. Areazinhas com descamação. E a gente percebe aqui vasinhos em espiral. Vasinho assim, ó. Em espiral, tá? Então, isso é indicativo de um paciente que tem psoríase. Lembrando, você vai detectar, fazer diagnóstico de doença? Não. Isso aqui serve para você orientar o paciente, assim, ó, ela tá mais atacada nesse momento, né? Tem que reforçar o tratamento ou não, tá? Então, olha só como que fica a região que tem a psoríase aí. Os vasinhos em espiral, tem essa descamação, tá? Essas escamas mais esbranquiçadas também. Então, isso aqui é uma imagem típica se você pegar para analisar aí um couro cabeludo que tem psoríase. Geralmente o paciente já sabe, tá? Ela vai te falar assim, ó, eu tenho psoríase. E aí você vai pegar o equipamento mais para ver como que tá a condição do couro cabeludo dela, tá? Vou dar 2 dicas aí, tá? Para quem tem psoríase. O cafeína ajuda a acalmar esse couro cabeludo, a reequilibrar. É legal também a aplicação, 1 vez por semana, de óleo de coco extra virgem, aquele que a gente usa para comer mesmo. Passa gotinhas nessa região, deixa. É excelente, tá? Acalma muito o couro cabeludo de quem tem psoríase, tá? E lógico, a pessoa tem, né, o seu acompanhamento médico também. Podemos ir para a próxima. Essa aqui eu tava louca pra mostrar pra vocês. Tá? Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Ó. Tá dando pra ver? Deixa eu aproximar mais. Isso aqui é uma imagem típica de quando a pessoa tem lúpus eritomatoso discoide, tá? A gente nota nessa área branca aqui, ó. Eu tô delimitando, ó. Peraí que eu vou responder as perguntas. Esperem só um pouquinho com as perguntas pra gente dar continuidade. Essa área estourada aqui, toda que você tá vendo em branco, é onde não existe mais folículo. Aqui, você tá vendo algum buraquinho aqui? Olha, tem algum buraquinho aqui? Não. Aqui ainda tem, ó. Tem um formatinho de um folículo aqui. Aqui não, ó. Aqui cicatrizou, tá? Tá dando até um aspecto esbranquiçado. Então, é normal
em pacientes com lúpus eritematoso discoide, a gente vê uma imagem como essa. A gente tem a perda dos ósseos foliculares, ou seja, ósseo é buraco, tá? Então, perdeu o buraquinho de entrada do folículo, tampou, olha só. Vou fazer com essa parte aqui para não... Ó, tampou, não tem buraquinho mais aqui nessa área branca, tá? Depois você pega no celular, aumenta, dá zoom, relê. Então, você vai ver aqui, ó, nota-se a área branca de alopecia cicatricial, perda dos ósseos foliculares. Se falar perda dos ósseos foliculares, eu tô falando o quê? Que perdeu o ósseo do folículo, o buraquinho do folículo, se tampou, cicatrizou, tá? Tampões foliculares, a gente vê que também, ó, tamponou. E eritema perifolicular. Esse eritema vai ser essas áreas de vermelhidão perifolicular, em volta do folículo, periferia, em volta, tá? Desse folículo aqui. Então, é uma imagem típica do paciente que tem esse tipo de problema. Percebem que aqui é mais fácil de ver a cicatrização, tá? Quando a gente pega um caso de alopecia cicatricial como esse, a gente vê que tem esse processo. Naquela que eu mostrei que começa a perder da parte da frente também, perto da testa ali, a gente consegue ver nítido. Mas o que você não pode é garantir para o paciente, os folículos dessa região estão todos cicatrizados. Estão? Não, olha aqui, esse não tá, esse aqui não tá, esse não tá, esse não tá, nem esse aqui. Então, você vai falar, existem alguns com indícios de cicatrização, mas existem muitos passíveis de reativação. Esse pode voltar, esse aqui pode voltar, esse, tá vendo? Que uma coisa compensa a outra. Ou seja, o paciente precisa se tratar. Porque se ele não se tratar, esses outros folículos aqui que estão com fios normais vão começar a evoluir para isso aqui, ó, e para isso. Entendem? O folículo que não é tratado, se eu não trato a doença, esses fios que estão em volta aqui, eles vão deixar de existir. O folículo vai começar a evoluir para esse quadro aqui até desaparecer totalmente. Isso vale para qualquer tipo de alopecia crônica, tá? Qualquer alopecia crônica aí a gente usa esse raciocínio. Se não tratada, a gente pode ter essa evolução drástica aí. Vou falar de foliculite decalvante, tá? Essa é uma que eu não poderia deixar de abordar, tá bom? Deixa eu falar com vocês, olhando para a cara de vocês aqui. Olha só. Foliculite decalvante é um processo inflamatório muito grave que a gente observa no couro cabeludo do paciente, onde o folículo, ele se inflamou daquela forma, acaba que espalha para a cabeça inteira, geralmente região de nuca, geralmente homem, né, que tem um fio de cabelo muito grosso, é muito comum dar foliculite decalvante, tá? É uma doença crônica também, infelizmente, tá? Crônica que eu falo é que o paciente tem que conviver com aquilo a vida inteira, ele tem que tratar a vida inteira. Na foliculite decalvante, aconteceu um processo inflamatório porque do mesmo folículo começaram a sair inúmeros fios de cabelo. Perdi coisa aqui, ó. Ó, tá saindo do mesmo folículo um tanto de fio, um tufo de fio. Ao invés de sair só um ou dois, até 3 são toleráveis, tá? 1, beleza. 2, tudo bem. 3 é o máximo. Agora, 4, 5, 6 fios. Tá nascendo um tufo de fio em cada folículo. Isso provoca um processo inflamatório bem sério no paciente. É extremamente doloroso para o paciente. Ele encosta, aquilo dói, sabe? Você vai examinar, você encosta, o paciente dá um, sabe, um pulo assim, de tanto que é sensível, porque aquilo... imagina, a gente não fala assim, tô com pelo inflamado. É como se fosse isso no couro cabeludo inteiro, tá? Com algumas áreas ali onde se torna mais agravado, tá? Vou mostrar para vocês como que é o achado tricoscópico disso, tá? Então, vamos lá, o foliculite decalvante, eu te expliquei aqui o que significa. Ó, o achado característico de foliculite decalvante
na avaliação dermatoscópica é a presença de um tufo com 6 ou mais fios emergindo do mesmo ósseo, do mesmo buraquinho lá do folículo, rodeado por escamas branco-amareladas, geralmente encontrado em estados avançados. Pústulas, que são como se fosse processos que tem pus ali, sabe? Lesões ali purulentas, né? E eritema perifoliculares. Eritema também é esse sinal aqui, ó, de machucado mesmo, inflamado. Olha que dó, gente. A gente chama também em fios, em tufo, cabelo de boneca. Cabelo de boneca por quê? Porque não parece, quando você olha a cabeça de uma boneca, não é colocado os tufos lá? Repara depois aí na bonequinha da sua filha, ó. Vem colocados os tufos naqueles buraquinhos que tem na cabecinha da boneca. Então, é a mesma coisa. Olha a quantidade de fio que sai do mesmo folículo. Olha isso. Esse paciente que precisa receber tratamento adequado, tá? Ele precisa utilizar corticoides orais. O médico vai passar para ele. Pode ter que fazer aplicação de corticoide direto aqui no couro cabeludo. Por quê? Porque esse paciente aqui, gente, ele está sofrendo um processo inflamatório grave. Por quê? Porque tá saindo um tanto de fio no mesmo folículo, tá? Então, esse paciente aqui, ele não vai ser tratado em casa. Ele é um paciente que tem que ser encaminhado, o dermatologista tem que passar medicação para ele anti-inflamatória, geralmente corticoides, tá? Corticoide é uma classe farmacêutica que não é tranquila, são medicamentos que trazem muito efeito colateral, só que, nesse caso, o paciente não tem escolha. Como é que ele aguenta um negócio desse aqui? Alguém me perguntou aqui se, nesse caso, o paciente precisa raspar a cabeça. Não, tá? Raspar aquilo ali vai irritar ainda mais. Existe um tratamento de tentar controlar o processo inflamatório, só que isso é um problema crônico, entendeu? O paciente passa a vida inteira com esse problema depois que ele se manifesta. Por quê? Por algum motivo se ativou ali daquele folículo, perder a capacidade de controle ali, e ao invés de ter um fio, 2, geneticamente ele está predisposto a ter vários e vários e vários fios saindo do mesmo folículo, tá? Tem na barba também, tá, Val? Tem paciente que tem na barba também. É uma tristeza, gente. Fica tudo inflamado, tá? Isso é muito comum, ou em pessoas que têm esse padrão de ter muitos fios por folículo, mas não são 3, não. 3 é normal, 4 já tá estranho, 5 no limite, 6 acima já vai ter quadro de foliculite decalvante aí, tá? A Lu falou que nunca tinha ouvido falar, então, é um problema que a gente pode encontrar. Não tem idade, tá, gente? Ela perguntou se é raspar que pode causar isso. Não é. É um problema mesmo de predisposição genética que a pessoa tem, tá? Tem alguns pacientes com cabelo afro muito grosso que tem também. É como se o fio machucasse a região da saída ali, né? A Leila disse, mas qual é o tratamento nesse caso? Nesse caso, o tratamento não é de competência a não ser clínica, tá? O médico precisa prescrever corticoide para o paciente. Corticoide não é uma medicação tranquila, tá? É uma medicação que tem muito efeito colateral, mas nesse caso é extremamente necessário, tá? Porque precisa controlar esse processo inflamatório, senão o paciente fica com dor o tempo inteiro, uma sensibilidade muito aumentada, tá, Leila? Então, não é um tratamento que vai ser feito com outra coisa, a não ser esse corticoide aí para tratar de dentro para fora, tá? Para tratar de dentro para fora a inflamação nessa região, porque tá tudo inflamado, dolorido, sangrando, com pústula, tá? Deixa eu mostrar para vocês a área postular aqui, ó. Olha aqui, gente. Você tá aqui embaixo tem pus, tá?
Então, tá um processo inflamatório drástico. A gente precisa entender que tem situação que você vai achar no couro cabeludo, você é agora capacitada, né, cientificamente a olhar e falar assim, olha, você precisa de um médico com urgência. Um médico com urgência. O paciente está com dor, o paciente ao toque aquilo irrita, não vai adiantar, ele precisa tomar uma medicação, porque está acontecendo um processo inflamatório gravíssimo ali, tá? E aí ele vai precisar fazer o quê? Ele vai precisar usar esse corticoide aplicado aqui. Marluz perguntou, o shampoo não é indicado nesse caso? O cafeína seria um shampoo que não iria agredir ali o couro cabeludo, iria acalmar o couro cabeludo, mas ele não consegue chegar nem aos pés do que precisa ser feito ali. Ali tem um processo inflamatório, não tem queda, tá? Ele lembra, o cafeína é anti-queda, estímulo de crescimento, ele acalma o couro cabeludo, mas aquilo ali não tá precisando acalmar. Aquilo ali tá precisando tratar um processo inflamatório gravíssimo. Tá grave? Dói. Quando eu falo gravíssimo, não é que o cara vai morrer, mas dói, gente, incomoda. Gente, teve um dia que eu atendi uma assim no consultório e dava dó. Sabe? Era um cara, ele falou assim, Jaqueline, eu tenho dia que eu choro na hora de deitar. Eu encosto a cabeça no travesseiro e dói, né? A Val falou, cafeína talvez venha prevenir. Não, tá? O cafeína não previne isso. Por quê? Isso é uma predisposição genética, tá? Pode ser processo hormonal, mas uma predisposição genética. A pessoa tem aquela predisposição de ter esse tipo de problema, tá? Então, vocês precisam, a gente na área de saúde, a gente precisa ser capacitado para olhar e falar assim, isso aqui, esse tratamento resolve, ou então, não, você está com um quadro mais sério, você precisa de um médico, o médico precisa da medicação mesmo para tratar esse paciente. Não é considerado uma doença autoimune, porque não aconteceu porque anticorpos atacaram o folículo ali, não. Aconteceu por quê? Porque começaram a nascer muitos fios no mesmo folículo. Então, o folículo ficou agredido com aquela quantidade de fios ali, tá? Então, quem tem isso, gente, já tem predisposição a ter, tá? Esse rapaz que eu atendi no consultório, ele foi, a gente fazia um atendimento conjunto, o dermatologista prescreveu os corticoides para ele, e ele usou e teve uma grande melhora nessa questão da sensibilidade, mas ele tem que manter esse tratamento contínuo aí, tá? Ai, meu Deus, que pena, a live tá encerrando. Eu vou encerrar para salvar e volto para ficar 5 minutos respondendo pergunta, tá? A Roselina tá com a pergunta, pode trazer de volta a pergunta. Eu vou encerrar só porque outro dia encerrou e não ficou salvo, tá? Pera aí que eu volto já. Gente, não tá aparecendo na tela ali a opção de salvar. Meu Deus do céu. Eu vou ter que parar e gravar todas essas aulas de novo. Alguém tá gravando a tela? Meu celular tá tão cheio que eu não tô conseguindo gravar. A tela tem 22 mil fotos e vídeos. Deixa eu tentar de novo aqui.